No capítulo desta segunda-feira da novela Terra e Paixão, o Antônio estará sentado em sua imponente cadeira enquanto a Aline estará em pé diante dele, com os braços cruzados e um olhar fixo em seus olhos. Com firmeza ela falará: Antônio, eu tenho provas concretas de que está roubando água das minhas terras. Não adianta mais negar. Eu sei exatamente o que você está fazendo. O Antônio franzirá a testa tentando manter sua expressão impassível. Aline, não sei do que você está falando. Essas acusações são infundadas. Eu jamais faria algo assim. Você acha mesmo que eu colocaria a minha reputação em risco? Irritada e tendo certeza do que está falando, a Aline prosseguirá: Não me trate como uma tola, Antônia. Eu tenho testemunhas que comprovam sua ação e o seu histórico contra mim é uma prova crucial. Não há como negar. O Antônio se levantará abruptamente, demonstrando uma falsa indignação. Isso é um absurdo. Eu não acredito que você está confiando nessas mentiras infundadas. Essas terras são minhas para começo de conversa. Tenho todo o direito de utilizá-las como achar melhor. Eu pago por um erro que o meu pai cometeu no passado. A Aline vai manter sua postura firme, não se deixando intimidar pelo comportamento agressivo do Antônio. Não adianta negar. É sua verdade, mais cedo ou mais tarde ela virá à tona. Você está prejudicando não só a mim, mas toda a comunidade que depende da água dessas terras. O Antônio tentará se acalmar, percebendo que sua explosão de raiva não surtiu o efeito desejado. Ainda em um tom desafiador ele dirá: Se você está tão certa disso, então me processa. Vamos para os tribunais e eu provarei que estou certo. O encarando com determinação, ela dirá: Se for necessário, Antônio, eu irei até as últimas consequências para garantir a justiça. Eu não vou permitir que você continue prejudicando a mim e a todos ao meu redor. O Antônio soltará um suspiro de frustração, percebendo que a Aline está disposta a enfrentá-la. Se é isso que você quer, então que seja. Mas saiba que eu não irei admitir algo que não fiz. A Aline olhará para ele com um misto de desapontamento e determinação. Você pode negar o quanto quiser, Antônio, mas a verdade sempre prevalece. Eu não vou descansar até que isso seja esclarecido. A Aline vai se virar e sairá do escritório deixando o Antônio sozinho, ainda relutante em admitir sua culpa. O embate entre eles está longe de acabar, e apenas o tempo revelará a verdade. Na sequência, ela retornará para sua fazenda e ficará completamente em choque ao dar de cara com sua amiga sem vida. Com a Aline visivelmente abalada, o Caio fará de tudo para acalmá-la, enquanto o delegado Marino estará em pé próximo a ela. O Caio estará com uma expressão de raiva e indignação, já desconfiando de que o autor do crime foi o Antônio. Mas é claro que ele não terá provas. Nessa hora o delegado aproveitará para dizer: Aline, preciso que você entenda a gravidade da situação. Como mencionei antes, estamos investigando todas as possibilidades, isso inclui considerar você como suspeita. A Aline ficará chocada com a acusação e olhará pro Caio em busca de apoio. Delegado Marina, isso é um absurdo. A Aline não tem nada a ver com o falecimento da Isabel. Vocês deveriam estar focados em encontrar o verdadeiro culpado, não em apontar dedos sem evidências concretas. O Marina olhará pro Caio um tanto surpreso com sua reação. Usando um tom mais calmo, ele dirá: Caio, eu entendo a sua preocupação, eu estou apenas fazendo o meu trabalho. A Aline é uma pessoa próxima da vítima e nessas circunstâncias é necessário investigar todas as possibilidades. Ela se levantará determinada a defender sua inocência. Delegado, eu entendo a necessidade da investigação, mas eu não fiz nada com a Isabel, eu era sua amiga e ela confiava em mim para revelar a verdade sobre o Antônio. Eu jamais faria algo assim. O Caio se colocará entre a Aline e o Marino, encarando o delegado com olhos firmes. Contundente, ele falará: Delegado, Aline não vai mais responder a nenhuma pergunta sem a presença do seu advogado. Vamos marcar um horário na delegacia e lá estaremos acompanhados por alguém de confiança. O Marino vai franzir o sem, mas perceberá que não pode ignorar a exigência do Caio. Tudo bem, marcarei uma data para o depoimento oficial na delegacia, mas espero que vocês cooperem com a investigação. O Caio ajudará a Aline a se acalmar e a se sentar novamente diante do baque que acabou de enfrentar. Pode contar conosco para cooperar, delegado, mas garantimos que a Aline será acompanhada por seu advogado em todas as etapas desse processo. A Aline olhará pro Caio grata por seu apoio e sabendo que pode confiar nele. A cena se encerrará com a Aline e o Caio determinados a descobrir a verdade por trás do que realmente aconteceu com a Isabel.
Marino deixa a fazenda, mas mantendo firme seu posicionamento de que a investigação ainda está em andamento. Em seguida, o Caio entrará no escritório do Antônio completamente revoltado, com uma expressão determinada. O Antônio estará sentado atrás de sua mesa, observando com uma mistura de surpresa e curiosidade. Eu sei, pai, eu sei que vocês estão envolvidos em toda essa sujeira. O Antônio levantará uma sobrancelha, tentando esconder qualquer sinal de preocupação. Ah, é isso? E o que te faz pensar assim, Caio? Quer saber? Eu nem sei de quem diabos você está falando. O Caio caminhará em direção à mesa do Antônio, mantendo o olhar fixo no rosto do pai. Eu encontrei evidências, pai. Eu não estou falando apenas em coincidência. A Isabel estava investigando você e ela tinha informações que poderiam te destruir. O Antônio, nessa hora, esboçará um sorriso cínico. Ironicamente, ele rebaterá. Ah, como suas teorias da conspiração, Caio. Você realmente acredita que eu seria capaz de eliminar alguém? O rapaz se aproximará ainda mais do Antônio, olhando nos olhos com espiritualidade. Eu sei que você faria qualquer coisa para proteger seus interesses, pai. Eu vi até que ponto você pode chegar, e Isabel foi apenas mais uma vítima do seu jogo sujo. O Antônio se levantará bruscamente, encarando Caio com a raiva contida. Cuidado com o que fala, moleque. Eu sou seu pai. Você não tem ideia do que eu sou capaz. O rapaz não vai se intimidar, respondendo firme diante das ameaças de Antônio. Eu sei exatamente do que você é capaz, e eu vou garantir que a justiça seja feita. A Isabel não merecia um desfecho trágico como esse. Eu vou descobrir toda a verdade, pode esperar. Em seguida, o rapaz caminhará pelo gramado da fazenda com um rosto sério e determinado. Uma brisa soprará em seu rosto enquanto ele se prepara para enfrentar os desafios que virão pela frente. Por outro lado, Aline estará observando suas terras, absorta em seus pensamentos, quando ela for coagida por Breno, irmão da Isabel, com uma expressão furiosa. Aline demonstrará estar surpresa e apreensiva. Você é responsável pelo falecimento da minha irmã, não é? Acusará o Breno. Aline ficará chocada com a acusação e tentará se explicar. O quê? Não, isso é um absurdo. Eu jamais faria algo assim. A Isabel era minha amiga. Eu nunca seria capaz de discutir com ela. O Breno se aproximará da Aline, mantendo seu olhar firme e acusatório. Minha irmã estava investigando uma pessoa que você mandou aquela maldita carta e agora ela partiu dessa para melhor. Não me venha com essa história de inocência. E o pior de tudo é que você atraiu para cá, mas pode ter certeza que você vai pagar caro. Aline tenta se justificar os brancos. Breno, eu entendo que você esteja buscando respostas, justiça, mas eu juro por tudo que é mais sagrado que eu não tive envolvimento algum na tragédia contra sua irmã. Eu, inclusive, vou ser a primeira a mandar o responsável para a cadeia. O Breno parece hesitar por um momento, olhando nos olhos da Aline em busca de qualquer sinal de verdade. Você tem que entender, a minha irmã, e tudo que eu quero é que o responsável por isso pague pelo que fez. A mocinha demonstra tristeza pela situação. Eu entendo a sua dor, Breno, mas eu também sou uma vítima nessa história. Eu sei que está procurando respostas, mas por favor, confie em mim. Eu não tive nada a ver com o falecimento da Isabel. O Breno se afastará um passo, ainda desconfiado, mas algo em seu olhar parece amenizar. Respirando fundo, o rapaz responderá: eu vou te dar o benefício da dúvida por enquanto, mas eu estarei de olho em você. Eu quero que a verdade seja revelada, custe o que custar. A Aline assim dirá, compreendendo a posição do Breno. Sincera, a mocinha falará: eu entendo totalmente. Eu estou disposta a cooperar em tudo o que for necessário para descobrir a verdade. O Breno sairá da fazenda, deixando a Aline sozinha com suas preocupações. Ela irá suspirar, sabendo que terá que provar sua inocência e enfrentar os desafios que virão pela frente. Aline permanecerá parada na varanda, olhando para o horizonte, com preparação pronta para enfrentar qualquer acusação e lutar pela verdade. Por outro lado, o Kelvin e Luana se aproximaram furtivamente da porta entreaberta no bar. Eles ouviram a conversa entre a Cândida e o Ademir, que aguardam dentro do quarto. Sussurrando, a Cândida falará: Ademir, eu confio em você. Preciso que seja testemunha do meu testamento. Eu quero garantir que tudo seja feito de acordo com a minha vontade. Com uma pitada de desconfiança, o homem questionará: Cândida, você tem certeza de que isso é necessário? Estamos falando de assuntos delicados aqui. Ela olhará diretamente nos olhos do Ademir, transmitindo uma mistura de seriedade e esperança.
Preciso garantir que tudo seja feito corretamente, sem brechas para disputas futuras, afirmará. A Luana e o Kelvin trocaram olhares surpresos com a conversa que estão presenciando. Sussurrando para Luana, o Kelvin questionará: o que será que eles estão tramando? Tem coisa aí. A Luana, baixando a voz para não ser pega, responderá ao amigo: não sei, parece que a Cândida está preparando algo importante. Precisamos descobrir mais. A Cândida e o Ademir continuarão a conversar no quarto, enquanto Kelvin e Luana decidem se afastar, mantendo suas descobertas em segredo por enquanto. Mas é claro que os curiosos vão continuar bisbilhotando para saber exatamente o que a Cândida pretende e principalmente, quem ela tem como testemunha. A Cândida e o Ademir saem do quarto e se dirigem ao escritório dela, onde está uma mesa com documentos e uma caneta. Ademir, eu estou ciente dos riscos e das consequências. É muito importante para mim que você esteja presente como testemunha do meu testamento. Eu confio em você. Ademir olha para Cândida, ponderando por um momento antes de concordar. Pegando a caneta ainda com receio, ele diz: está bem, Cândida, eu vou estar presente como testemunha do seu, testamento. Espero que realmente saiba o que está fazendo. A Cândida, agradecida pela cooperação de Ademir, começa a analisar os documentos, pronta para dar andamento aos trâmites necessários. Enquanto isso, Kelvin e Luana permanecerão discretamente observando de longe, decididos a descobrir o que está por trás desse misterioso testamento. Mais tarde, Caio entrará no escritório do Antônio novamente, determinado a conseguir uma prova contra o pai. Com um olhar sério, Antônio observará curioso e ao mesmo tempo receoso diante do último embate que tiveram. Sem rodeios, Caio falará: pai, não adianta negar. Eu sei o que você fez. Sei que você é o responsável pelo que aconteceu com a Isabel. Antônio se surpreenderá com a acusação direta do Caio, mas novamente manterá a postura. Caio, do que você está falando? Do seu próprio pai sem provas? Já não basta querer tirar tudo que me pertence? Caio manterá o olhar fixo em Antônio, firme em suas convicções. Eu ouvi você falar com Ramiro sobre a Isabel. Eu sei que você está envolvido nisso, pai. Não adianta negar. Antônio respirará fundo, avaliando a situação. Ele decidirá que é melhor mudar a tática. Ao ameaçar o magnata, perguntará: Caio, você realmente acha que pode me desafiar? Lembre-se de que eu sou seu pai. Eu tenho o poder e a influência necessária para controlar essa situação. O rapaz determinado não se deixará abalar pelas palavras do Antônio. Eu não tenho medo das suas ameaças, pai. Se você acha que pode continuar manipulando a vida das pessoas, está enganado. Eu estou disposto a testemunhar contra você, revelar todos os seus crimes. Antônio vai encarar Caio por alguns instantes, percebendo a seriedade em seus olhos. Então soltará um sorriso cínico e dirá: muito bem, Caio. Se é assim que você quer jogar, então vamos jogar. Mas saiba que eu também tenho informações que podem destruir a Aline, e vou usá-las para garantir que ela pague pelo que fez. Caio sentirá um aperto no peito ao ouvir as palavras do pai. Ele sabe que Antônio é capaz de fazer qualquer coisa para atingir Aline. Determinado, responderá: eu não vou permitir que você destrua a vida dela. Eu estarei ao lado da Aline, lutando por ela. Antônio enfrentará Caio com um misto de medo, raiva e desprezo. Então prepare-se para as consequências, Caio. Esta será uma batalha devastadora, afirmará. A cena encerrará com Caio e Antônio se encarando intensamente, cada um sabendo que o conflito entre eles está apenas começando. Um pouco depois, Antônio e Irene estarão sentados no sofá, conversando de forma conspiratória. Antônio parecerá inquieto, enquanto Irene o observará com curiosidade. Após admitir ter pedido a Petra que ajudasse a destruir Aline, a mulher continuará observando o marido. Eu preciso encontrar uma forma de atingir Aline de maneira definitiva. Eu tenho algo em mãos que pode ajudar, dirá Antônio. Irene franzirá a testa, intrigada com a afirmação. Do que está falando? O que você tem nas mãos? Questionará. Antônio sorrirá de forma sinistra, revelando seu plano maligno. Isabel, a jornalista amiga de Aline, descobriu informações comprometedoras sobre mim, e agora ela está no inferno. Um crime perfeito, sem suspeitas recaídas sobre nós. Irene arregalará os olhos, chocada com a revelação. Não se preocupe, Irene, eu não vou deixar que levem até nós, afirmará Antônio, confiante. A cena terminará com os dois envolvidos em uma conversa obscura, enquanto o destino de Aline e de todos os envolvidos se torna cada vez mais incerto.